O Sport foi melhor, o Sport venceu o clássico das multidões na Ilha do Retiro pelo Campeonato Pernambucano, 2-0 sobre o time do Santa. O Sport foi superior. Só que eu acho que o técnico da equipe do Santa, eu acho que ele entrou para não perder de muitos. Colocou 5 jogadores no sistema defensivo, o Sport foi para cima e aí conseguiu um gol. O Santa no segundo tempo com as modificações melhorou, só que aí quando estava melhor o Sport achou o segundo gol na falha do Arthur. Bom, o clássico das multidões com mais de 21 mil torcedores na ilha. O Sport vence e dispara. Eu vou analisar individualmente aqui e vou analisar coletivamente. Acho que o Sport colocou o pé no freio. Se o Sport tivesse jogado o que vinha jogando antes, dava para ter dado uma goleada na equipe do Santa. Mas o Sport pisou no freio. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Vitória do Sport que disparou na liderança da competição. O Sport realmente, eu acho que o Sport é o primeiro, né? Claro que os números podem mudar, mas o Sport para mim já é o primeiro. Mesmo que a equipe do Retrô venha a vencer os seus 3 últimos jogos, né, a equipe do Retrô teria que ter uma diferença de 12 gols em 3 partidas. Então, eu acho que é difícil para a equipe do Retrô, mas, bom, tudo acontece no futebol. Mas acho que o Sport, então, para mim, depois dessa vitória, o Sport se consolida como primeiro desse primeiro turno do Campeonato Pernambucano, líder absoluto, e ainda tem mais um jogo contra a equipe do Central. Então, matematicamente, o empate dá a liderança independente do Retrô golear os seus 3 próximos jogos. Bom, deixa eu pedir aqui um like, um joinha, um gostei a você, importante demais. Aqui eu vou analisar, mas eu peço que você, inclusive, né, possa dar a sua opinião, se você concorda comigo, não concorda, se acha que eu falei isso, eu falei aquilo. Aqui o canal é da gente, eu dou a minha opinião, você também dá a sua opinião. Aqui é isso mesmo, galera, esse é o seu canal. Então, like, joinha, se inscreve, vai aqui embaixo compartilhar, copia o link, joga nas resenhas do grupo do WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter. Fala para todo mundo do nosso canal, youtube.com/Roberto Nascimento TV. Esse é o seu canal, hein? Bet Nacional, esse QR Code aqui. Você aponta a câmera do celular para esse QR Code, entra, cria a sua conta com o código RNTV, código da gente, dá essa moral, começa a apostar com apenas R$1 na Bet do Pernambucano. Isso. Vai lá, galera. Aposta aí, ó, as melhores cotações do mercado para você na Bet Nacional. Campinho interativo com estatísticas, jogos ao vivo, tecnologia para parar o jogo. Aqui, meu amigo, é suporte 24 horas para você, 100% seguro e confiável, é a Bet Nacional. A Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos nordestinos, a Bet dos brasileiros, a Bet da gente. Vitória do Sport, 2-0 sobre o time do Santa. Acho que o Sport deu uma puxada no freio de mão. O Sport, né, acho que poderia ter tido mais ação, né? Principalmente pelos lados, pelo meio. O Santa Cruz, na minha opinião, o técnico Ranieri Ribeiro entrou com o time para não levar goleada. Minha opinião é essa. Só, não vou jogar aberto com o Sport, não vou jogar de igual para igual com o Sport, vou colocar 3 zagueiros, vou colocar 2 laterais, porque às vezes você faz um 3-5-2, né? Mas não foi esse caso. O time do Santa fez uma linha de 5 mesmo. São 5 defensores. Tinha hora que o Santa Cruz tinha 7 jogadores atrás da linha da bola. Não tinha como construir. E aí, essa definição de um 5, né, atrás, 3-2. Seria isso aí, basicamente, né? Um 5-3-2, porque deixou apenas o Pipico e o Lucas Silva no ataque. E o meio-campo com o Daniel Pereira, o Arthur e mais o Felipe Gedós. E aí o primeiro tempo foi todo do Sport. O Santa Cruz deu um chute lá bem distante. O Sport teve ação, dominou o jogo, criou mais oportunidades e conseguiu fazer o primeiro gol. Aliás, uma bela jogada do Ronaldo. Aliás, vamos dar uma olhada aqui, olha. Bola no meio campo aí, o Ronaldo, olha o que ele encontra, esse espaço aí, mete para o Jorginho. O Jorginho já domina, tirando do marcador, e na saída do goleiro Michael, olha a percepção aí do Ronaldo, é uma assistência show, hein? E aí o Jorginho faz o gol da equipe do Sport, 1-0 no primeiro tempo. Aí no segundo tempo, olha, o Sport tenta a jogada por ali, domínio de bola do Arthur, e o Arthur se complica, o Labandeira cruza, o Wagner Love ajeita de cabeça, na medida, para o Luciano Juba fazer o segundo gol. Você vê que foi uma bobeira do time do Santa, e nesse momento o Santa inclusive estava melhor,
E aí o Labandeira cruza, o Wagner Love de cabeça, o Luciano Juba faz o segundo gol, 2-0. Então o time do Santa entrou muito fechado, apenas para se defender. Eu acho que o treinador pensou, a gente não vai levar uma goleada lá na ilha. Acho que ele pensou. E aí quando ele viu o segundo tempo, o primeiro tempo, 1-0, acho que ele pensou, bom, agora eu vou tentar sair. E aí foi que o Santa Cruz cresceu, que o Santa Cruz teve mais ações, o Santa Cruz teve mais domínio de bola, o Santa Cruz teve mais posse de bola, o Santa Cruz começou a incomodar. E o goleiro Renan fez 2 defesas importantes. E aí sim o Santa Cruz estava melhor quando aconteceu a falha, né, do Arthur ali e o gol do Luciano Juba. Então acho que o treinador do Santa, se ele entra com um time que entrou no segundo tempo, ele poderia inclusive, né, jogar de igual para igual com o Sport. Sim, porque o próprio técnico do Sport, o Anderson Moreira, não estava acreditando que o Sport tinha tanto campo, tinha tanto espaço, tinha tantas oportunidades e não ia para cima. Eu não sei se o Sport também teve medo de ir demais para cima do Santa Cruz, porque era para o Sport ter buscado uma goleada, porque o Santa Cruz ficou totalmente se defendendo no primeiro tempo. Aliás, o time do Santa no primeiro tempo, né, com o Michael, aí você bota 5 jogadores, o Ítalo Melo, o Alemão, o Gabriel Iano, o Jefferson Feijão e o Marquinhos. Uma linha de 5 jogadores. O meio campo com o Daniel Pereira, o Arthur e o Felipe G2. E o ataque com o Lucas Silva e o Pipico. Essa foi a formação do time do Santa no primeiro tempo. O Sport manteve o Renan, o Eduardo, o Sabino, o Chico. Aliás, o Rafael Thierry não jogou. Teve problema de contusão, não jogou. Entrou o Chico, deu conta do recado. E o Igor Cariuso, meio campo com o Ronaldo, Henrique, o Fabinho e o Jorginho. E o ataque do Sport com o Edinho na direita, surpresa da entrada do Edinho, o Wagner Love e o Luciano Juba. Aí veja o time do Santa no segundo tempo, galera. O Santa, que inclusive cresceu no segundo tempo com essas mudanças. Por exemplo, saiu o Gabriel Iano para colocar o Anderson Paulista. E aí ficou com 2 zagueiros, 2 laterais. O Ítalo Melo ficou ao lado do Alemão, com o Jefferson Feijão e o Marquinhos. O meio-campo do Santa, a saída, inclusive, do Daniel Pereira para a entrada do Maranhão. O Santa foi mais agudo no segundo tempo com a entrada do Maranhão. Depois entrou o Chiquinho no lugar do Felipe G2. Essa foi a formação do time do Santa. Então, no segundo tempo, o time do Santa abdicou de apenas marcar e foi jogar. E aí, poderia, inclusive, né, ter criado situações realmente de gol, como criou 1 ou 2 com as defesas do goleiro Renan. Mas o Santa, no segundo tempo, foi outro Santa Cruz. Acho que o Sport, na minha opinião, não jogou 20% do que ele tem jogado ultimamente. Não jogou 20% do que ele tem jogado. Acho que o Sport não foi o mesmo time que a gente via contra, por exemplo, o time do Bahia, né, contra a própria equipe do Sergipe com um homem a menos. Então o Sport não foi esse time. O Sport realmente deixou a desejar no quesito do que a gente está vendo o Sport desempenhar em campo. Mas olha, público extraordinário, 21.708 torcedores, a renda de 640.965 reais. E ó, torcida dentro de campo, nada de confusão. Nada de confusão. Agora, a gente sabe que fora do estádio, em alguns locais, que isso aí é segurança pública, né, teve confusão, sim senhor. Bom, arbitragem, Débora Cecília, um capítulo à parte. A Débora Cecília, ela às vezes ela não tem muita certeza do que ela marca. Ela marca e fica olhando assim, não sabe se ela marca, se é falta, se não é. E às vezes ela deixa o jogador tomar conta. Por exemplo, né, um cartão do Pipico, que realmente acho que não era lance para cartão, ele entrou numa dividida. Teve lance pior e não aconteceu o cartão. O lance do Ronaldo também não era para cartão, o Ronaldo nem falta fez. E ela deu cartão. Teve lance complicado, que eu fiquei olhando assim, pô, deu entrada no Fabinho de 2 jogadores. Não sei, cara. Então, ela não passa segurança. Ela não complicou o jogo. Não complicou, não teve lance de pênalti que não houve. Por exemplo, teve uma bola que resvalou na mão do Ítalo Silva. Acho que não era para dar pênalti, o braço dele estava fechado. Enfim, mas acho que a Débora, ela ainda não tem esse pulso para comandar um grande jogo. Um jogo realmente pegado, marcado. Acho que ela precisa se impor mais. Quando ela marcar, ela dizer, ó, é pênalti, é falta, é lateral, é cartão. Porque ela se perde muito. Eu, lamentavelmente, tenho que dizer isso. Ela se perde muito em alguns lances. Mas não complicou.
isso não interferiu de maneira no jogo. Os assistentes, o Francisco Chaves Bezerra Júnior e o José Romão da Silva Neto, foram muito bem. Os gols, o Jorginho, aos 14 minutos do primeiro tempo, o Luciano Juba, aos 16 minutos do segundo tempo. E aí, o que é que acontece agora, galera? O Sport Clube do Recife dispara na liderança do Campeonato Pernambucano. Vou até colocar aqui a classificação para a gente dar uma olhada, porque o time do Sport dispara, né, na classificação do Campeonato Pernambucano e vai a 27 pontos, né? Você está vendo aí, 11 jogos, falta mais um jogo, que é o jogo contra o Central. 8 vitórias e 3 empates, nenhuma derrota. Aí o saldo do Sport é de 22 gols. Por exemplo, o Retrô, ele é o segundo, tem 18. Ele ainda pode fazer 9 pontos se ele vencer os 3 últimos jogos. Ele vai chegar a 27 e também 8 vitórias. Mas é questão do saldo. Hoje, o Retrô teria que tirar um saldo de... Deixa eu ver. O Sport tem um saldo de 22 gols. Então, teria que tirar um saldo de 9. 9 gols, o time do Retrô teria que tirar um saldo para chegar aos 22 gols. 9 gols em 3 jogos. O Retrô teria que fazer, o Sport teria que perder o jogo, né? Para o Retrô ser o primeiro, o Sport ser o primeiro. Mas aqui, eu acho que o Sport já é o primeiro, na minha opinião. Eu falei, inclusive, no começo que era 12 gols, mas não é não, é 9 gols, tá? São 13 saldo do Retrô, o Sport saldo de 22. Então, são 9 para chegar aqui. E aí não chegaria, tem que ser 10 mesmo, né? Porque tem que passar, porque o Sport teria que perder o jogo, e aí é essa a questão. Mas bom, o Sport então disparou na liderança do Campeonato Pernambucano de Futebol. Claro que ainda vão acontecer mais algumas rodadas, né? E para alguns clubes, por exemplo, o Retrô só tem 9 jogos, ainda tem 3 jogos a cumprir, o Sport só tem mais um. O Náutico tem, por exemplo, 5 jogos ainda do time do Náutico, porque só tem 8 jogos até agora, né? Então, o Santa Cruz, por exemplo, o Santa Cruz está na 7ª colocação aqui embaixo. O Santa tem 9 jogos. O Santa ainda tem mais 3 jogos a fazer. O Santa precisa ganhar para poder chegar no G6, que o Santa hoje é um 9º colocado com 9 pontos. A situação do Santa não é nada boa. Mas acho que o Santa está crescendo, na minha opinião, e há condição sim do Santa buscar a sua classificação entre os 6 e se garantir na próxima fase do Campeonato Pernambucano. Like e joinha, comenta aqui embaixo. Roberto, você falou isso, você não viu isso, por favor, fica à vontade. Aqui a gente está conversando, eu dando a minha opinião, você dando a sua, para a gente somar aqui, com certeza, né, no canal. Muito obrigado, mas deixa um like, um joinha, um gostei, fala para todo mundo do nosso canal e se inscreve, hein? Dá essa moral pra gente. Fica na paz de Deus, grande abraço, tchau.